Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, o jornalista, o repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o garoto pimpão da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte aqui pela TV Câmara. Você gosta das alcunhas que eu lhe dou durante o programa? Gosto, inclusive, ia fazer uma reclamação agora, vou fazer por escrito depois também, que diminuíram as alcunhas, né? Eram várias, era uma lista, agora tem 2, 3. Quinta-feira, me aguarde. E aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, o nosso intérprete de Libras, aquele soquinho maroto. Aê, o papai do Soteldo Arantes do Nascimento, tá batendo na porta para sair o nosso Soteldo Júnior. Já ele vem aí para alegrar a nossa TV Câmara e a família do nosso querido Luiz Fernando, tá certo? E da dona Paloma também. E a gente começa a Hora do Esporte de hoje, e não poderia ser diferente, falando da nossa Águia do Vale, que foi até Capivari simplesmente enfrentar o vice-líder até então da Série 3, o time que tem o melhor ataque, o time que tem a melhor defesa, o melhor saldo de gols da competição, e de quebra o time tem o artilheiro do Campeonato Paulista da Série 3. Só que muita chuva no gramado encharcado, e quem se deu melhor foi o São José. Vamos ver como é que foi a partida. Solta, Matheus! Jogando na Arena Capivari, na cidade de Capivari, quem levou perigo pela primeira vez no jogo foram os donos da casa. Tiaguinho foi carregando e mandou o sapato da intermediária. Ariel fez grande defesa. O capivariano chegou aos 24, de novo em chute de fora da área. Carlos Eduardo arriscou, a bola desviou em Caio César, saindo para escanteio. Na cobrança, Carlos Eduardo bateu direto pro gol e Ariel, de soco, afastou o perigo. Pressão do capivariano, Rafinha recebeu dentro da área e bateu colocado. Ariel fez grande defesa a queima-roupa. Defesaça de Ariel. Mais capivariano no ataque, desta vez com o zagueiro James, que foi carregando pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. Ariel de novo fez grande defesa. Só dava capivariano. Em contra-ataque, Vinícius Popó fez o levantamento. Ariel deu um tapa. Na sobra, Leonan livre. Bateu em cima de Ariel, que fez a defesa. A primeira chance real de gol para o São José saiu somente aos 31. Nessa cobrança de escanteio de Pedrinho no primeiro pau, depois do desvio, Rony livre não conseguiu fazer o toque para as redes do capivariano. São José de novo no ataque, Nicolas cortou para a esquerda e encheu o pé. O goleiro Anderson espalmou meio estranho, mas para sorte dele não tinha ninguém do São José por perto. A chuva apertou bastante em Capivari e os donos da casa vieram para cima. Na triangulação na frente da área, a bola sobrou para o artilheiro do campeonato, Vinícius Popó, que dominou e ajeitou para a perna direita e bateu tirando de Ariel e também do gol. Para sorte do São José, o lance também já estava parado por impedimento. No segundo tempo, devido à chuva, o campo ficou muito prejudicado, tanto que a primeira chance real de perigo só saiu aos 17. Depois da cobrança de falta de Pedrinho, Rafael Tanque desviou para a fácil defesa de Anderson. Mas São José no ataque, Pedro Favela fez o levantamento para o pequenino Vicente, que não conseguiu o toque como queria, mas assustou o goleiro Anderson. O capivariano respondeu nessa cobrança de falta. Carlos Eduardo fez o levantamento e Leonan subiu mais que a zaga, tocando por cima a chance de abrir o placar. Mas quem abriu de fato foi o São José. Depois do lateral batido por Vicente, a zaga afastou para trás. James tocou no pé de Pedrinho, que de primeira bateu e fez o gol da Águia. Pedrinho, de primeira, capivariano 0, São José 1. O São José queria mais, quase fez o segundo. Rafael Tanque girou e bateu forte. No rebote, o Wendel Júnior dividiu com o Anderson, que fez grande defesa, salvando o capivariano do segundo. Aos 42, o time de Capivari assustou. Depois do levantamento para a área, a bola bateu em Pedro Favela e saiu tirando tinta da trave direita de Ariel para escanteio.
Aos 49, o último lance do jogo, Vicente recebeu na linha de fundo, dominou com categoria e fez o cruzamento por baixo. A zaga afastou para a linha de fundo, quase jogando contra o próprio gol. Na cobrança de escanteio curtinha na linha de fundo, o São José ganhou segundos preciosos e não deu tempo para mais nada. Vitória garantida, a 6ª consecutiva. Final na Arena Capivari. Capivariano 0, São José 1. Você vê a festa ali do São José, Brunão, acho que nem o mais torcedor, aquele mais entusiasta, esperaria uma campanha dessa do São José de 6 jogos seguidos, 6 vitórias consecutivas. E analisando esse jogo, entendo que a chuva, obviamente, a chuva caiu para as duas equipes, o gramado era o mesmo para as duas equipes, mas pelo que a gente pôde perceber, a equipe do Capivariano acabou, entre aspas, sendo um pouco mais prejudicada, porque tem um time leve. Você pode ver ali o Vinícius Popó, que é o artilheiro da competição, ele é um jogador pequenino, leve, que se aproveita realmente de espaços e de velocidade, e num gramado daquele não tinha condições, em que pese também ele perdeu um gol feito ali. São José não tem nada a ver com isso, aproveitou a oportunidade que teve e colocou lá dentro. Grande resultado para o São José lá em Capivari, não? Mais um grande resultado do São José. A gente pode colocar esse resultado também muito na conta do Ariel, né, que salvou o São José no primeiro tempo, com 3, 4 grandes defesas. Eu acho que o Capivariano pressionou mais, o São José teve mais chances que o São José no jogo, mas, como você falou da chuva, a chuva acabou igualando um pouco o jogo, né? E nessa que igualou o jogo, o São José conseguiu fazer o gol muito que ali, meio que no bate-rebate ali, na sorte ali, mas conseguiu fazer esse gol. Alguns méritos também que a gente vem vendo desde essa crescida aí do São José com o Ricardo Costa foi algumas mudanças, né? Que ele tirou o Caio César, recuou um pouco, tirou o Vicente da lateral direita, colocou mais para o meio. Enfim, acho que isso deu uma mexida boa para o time do São José. E esse time do São José, até eu fiz a pergunta no último jogo para ele, para o Ricardo, né, quanto à questão da zaga, né, porque a zaga era um ponto mais fraco do time, ele conseguiu acertar a zaga, agora falta fazer o ataque balançar mais redes. É lógico que, como a gente sempre fala aqui, de 1 em 1-0, se ganhar todos os jogos de 1-0, bate campeão, mas assim, às vezes é bom fazer também mais, ter mais chances para fazer mais gols, e não ficar dependendo desse 1-0 aí que às vezes até balança o coração do torcedor. E um fato curioso é que o São José conquistou aí essas 6 vitórias repetindo a mesma escalação. Pelo menos o time titular sempre foi o mesmo. De 1 a 11, o Ricardo Costa conseguiu repetir a mesma equipe. Já para o jogo contra o Marília, não vai conseguir, porque tem o David Lucas está suspenso, e tem mais um que precisava da confirmação se realmente está ou não, mas o David Lucas é certeza está fora do jogo, já não vai conseguir repetir a escalação. Isso também acredito que ajudou ao São José conquistar bons resultados. E também é válido lembrar que os jogadores que chegaram pelas mãos do Ricardo Costa, o lateral esquerdo, o Verrone, o próprio Pedro Favela e também o Nicolas, jogadores que realmente fizeram a diferença a favor do São José. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos deste final de semana. Olha só, o Capivariano e São José, Desportivo Brasil e Suzano, Rio Preto. Surpreendente aqui o Sertãozinho do Oliveira vencendo o Rio Preto lá em Rio Preto. Red Bull Bragantino e Esporte Clube São Bernardo. O Bragantino estava ganhando esse jogo e com a vitória do Bragantino, vitória ou empate nesse jogo, colocaria o São José na 3ª posição. Mas o São Bernardo acabou virando para cima do Bragantino, que colocou o São Bernardo na vice-liderança, deixando o Capivariano em 3º e mantendo o São José na 4ª colocação. Bandeirante e Tapirense 0-0, Barretos 0-2 contra o Grêmio Prudente, 2-1 para o Marília, próximo adversário do São José, Marília que é líder, Votuporanguense e Osasco Audax 1-1. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Classificação da Série A3 mostra Marília líder 26, olha só como está tudo embolado. São Bernardo segundo 22, Capivariano terceiro 22, São José quarto 21, depois o Grêmio Prudente, Rio Preto, Itapirense e Matonense, os 8 primeiros, os 8 que estariam classificados à próxima fase da competição. Vira a tabela, Matheus, por favor. A segunda parte da tabela tem Bandeirante de Birigui, Desportivo Brasil, Red Bull Bragantino, União Suzano, Osasco Audax, Votuporanguense, Sertãozinho que saiu da lanterna e o Barretos, lanternão da competição. Tá tudo muito embolado, né, Brunão? Tá tudo muito embolado, assim como os campeonatos de divisão mais baixa são, né? Tanto Série A2 quanto Série A1. Então, uma vitória te põe no céu, uma derrota às vezes pode pôr um pouco mais para baixo, mas no jogo seguinte você pode vencer e pode ir para cima de novo. Então, é tudo definido nos detalhes e vai ser até assim a última rodada.
Coloca na tela cheia, meu caro Matheus, aqui, os jogos todos sendo realizados amanhã. O jogo do São José fecha aqui a rodada 8 da noite. São José e Marília, o encontro do quarto colocado do São José contra o Marília, líder. Jogo mais do que interessante. Mais de 2.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada para o jogo de amanhã. Acredito eu, vai passar dos 4.000 torcedores. Tenho certeza, amanhã no estádio Martins Pereira. Torcedor, apoie o São José. O São José precisa de você também. Você é peça fundamental nesse trabalho que está sendo feito pelo São José, esse trabalho de ressurgimento, podemos chamar assim, que começou muito mal e agora vem muito bem na competição. Podemos dizer até que talvez nos últimos 6 jogos é o melhor time do Brasil, esse São José, conquistando 6 vitórias seguidas. Não sei se tem alguém que venceu 6 seguidas também, mas São José está entre eles, com certeza. O São Bernardo na primeira divisão ganhou dos grandes, né? O São Bernardo também está bem lá na primeira divisão, vai pegar o Palmeiras agora. Mas chegou a ganhar 6 seguidas? Não sei se 6, esse número 6, mas também teve uma sequência boa de vitórias. Independente disso, o São Bernardo realmente, como você falou, está bem demais. E essa campanha de São José, neste momento, sem dúvida alguma, fantástica. Sorte ao São José. Na quinta-feira a gente vai trazer todos os detalhes desta partidaça entre Marília e São José, tá certo? São José e Marília, o jogo é aqui no Martins Pereira. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, aquele 1 minuto e meio, que você sabe que dura pouquinho. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. E olha só, neste último final de semana, o time do Farmaconde Vôlei São José entrou em quadra no sábado, pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei 2023. O time do técnico Carlos Schwanck encarou e venceu o Minas na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pelo placar de 3-7-1, com parciais de 25-18, 20-25, 29-27 e 25-19, e se credenciou para a sua primeira final em uma competição nacional, Brunão. Uma vitória importante nessa semifinal de Copa Brasil, né? Um time aí do São José que está buscando esse lugar ao sol nacionalmente pela Superliga e conseguiu essa vaga para a final aí na Copa Brasil. Pois é, um belo jogo, bela vitória, não passou sustos, teve o segundo set, acabou sendo vencido aí pela equipe do Minas, mas já na Superliga o São José já havia vencido a equipe do Minas por 3-0 e depois confirmou aí o bom retrospecto contra a equipe mineira e venceu, se credenciando para a final inédita da Copa Brasil. Já o Cruzeiro precisou dos 5 sets para chegar à sua 7ª final de Copa Brasil e venceu o Suzano no tie-break. Olha, foi por pouco que o Suzano não seria a zebra dessa Copa Brasil. 3-2, olha só as parciais: 19-25, 25-22, 28-30, 25-23, aí o último set descambou. 15-7, não foi tão fácil quanto a gente imaginava. Você dizia, é o Cruzeiro e mais um, e eu também concordava com você, mas esse Cruzeiro valorizou e muito, hein, Brunão? O Guarulhos, o Suzano, né? O Valorizou. Suzano, isso. Aquele negócio, né? Se às vezes entra muito mole em quadra, entra dormindo, o cachimbo cai, né? E quase caiu pro lado do Cruzeiro, né? E quase a zebra assustou, a zebra que assusta, já assustou muito a Gisele, nossa querida Gisele Lopes no passado, hoje quase assustou o Cruzeiro, essa zebra aí, mas afinal sempre, né? Ou quase sempre aí dá Cruzeiro na Copa do Brasil. E o GC ali foi antecipado, porque a gente vai falar da grande decisão. Olha só, a gente sabia que seria muito difícil para o time do Farmaconde Vôlei São José, e mesmo desfalcado do oposto Wallace, o Cruzeiro se impôs em quadra e venceu o São José por 3-7-0. Você está vendo as imagens aí, ó, com as parciais de 25-23, 25-18, 25-21 e 25-23. O ponteiro cubano Lopes foi o principal nome do jogo, anotando 17 pontos para o ataque do Cruzeiro. Joga demais o Lopes, viu, Brunão? Aí a São José foi até valente, brigou bastante, principalmente no último set aí com 25-23, mas infelizmente, como a gente vem sempre dizendo, o Cruzeiro é uma potência já há muitos anos, veio com uma base já de muito tempo, tem um investimento muito alto no vôlei, então domina o vôlei nacional há muito tempo e também o sul-americano. Foi difícil para o São José, mas eu acho que para uma primeira vez aí de competição nacional, de final de competição nacional, é um bom aprendizado para esse elenco que está se formando agora. Sem dúvida alguma, um grande aprendizado, e tem que valorizar esse vice-campeonato. Não perdeu para qualquer equipe, perdeu para o multicampeão Cruzeiro, o Cruzeiro que mudou de técnico, saiu o argentino, me fugiu o nome.
o do técnico argentino que foi para a seleção argentina de voleibol, Mendes, Sérgio Mendes, não é Sérgio Mendes, é alguma coisa, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, ele manteve a estrutura técnica do Cruzeiro, e o Felipe, que era ex-jogador do Cruzeiro, ele foi 6 vezes campeão da Copa Brasil como jogador e agora como treinador conseguiu seu primeiro título. Aliás, ganhou tudo também, o que podia, o Felipe, atual técnico do Cruzeiro, e o São José está de parabéns, não tem que lamentar não por ter perdido, faz parte, primeira decisão nacional, tem que valorizar e muito esta conquista, não, Brunão? Pois é, tem que valorizar muito, né? O São José que montou o elenco na temporada passada, teve um bom rendimento no Paulista, está tendo um bom rendimento, começou muito bem a Superliga, né? Perdeu esses pontos aí por bobeirinha de inscrição, mas continua no meio da tabela, continua bem. Então, o São José tende a crescer muito para os próximos anos com o investimento. E a Giovana me lembrou aqui, obrigado, Giovana, o antigo técnico do Cruzeiro, que saiu e hoje é técnico da seleção argentina, Marcelo Mendes. Eu sabia que tinha um Mendes no nome. Marcelo Mendes, baita treinador e deixou um legado no Cruzeiro, e agora o Felipe está seguindo este caminho vitorioso com a equipe do Cruzeiro, multicampeão. 7 finais de Copa Brasil, 7 títulos, não é para qualquer um, realmente é uma máquina, é um papa-títulos este Cruzeiro, tá certo? Do vôlei, quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, é isso mesmo. Fechou, então tá certo. Agora o São José, obviamente, volta suas atenções para a Superliga, que entra na reta final, na fase de classificação, tá certo? Brunão, mudando de assunto, São José Rugby ficou com o vice-campeonato da segunda etapa da Copa São Paulo de Sevens, masculino, realizada no campo do Balneário, em Jacareí. Na primeira edição, os caipiras ficaram com a terceira colocação. Já classificados direto para as quartas de final dessa etapa, o São José bateu a Engenharia por 35-14. Nas semifinais, bateram os Leões de Paraisópolis por 31-0. E na grande final, no clássico contra o Pasteur da capital, o time paulistano levou a melhor e venceu pelo placar de 12-7, ficando com o título. Agora, o São José se prepara para a estreia no Super 12, Campeonato Brasileiro de Rugby de 15, que será no dia 25 de março, contra o Curitiba, fora de casa, Brunão. Falando do São José, do vice do vôlei, agora o vice do time de rugby. Mas é um resultado positivo para esse time de rugby, que, né, tem algumas forças aí. O São José é uma das forças. Sempre foi, há alguns anos já também é uma força aí, não só de São Paulo, mas nacionalmente. Parabéns, pessoal aí do rugby de São José. Os caipiras sempre foram referência nacional no masculino e no feminino. Hoje as coisas mudaram um pouquinho de figura, mas o São José está sempre ali entre os grandes, sempre dando trabalho, sempre chegando nas cabeças, seja no masculino, seja no feminino, nas categorias de base. O São José Rugby sempre muito bem representado pelos atletas, que, aliás, os atletas têm que dividir, né, entre os treinamentos, os campeonatos e trabalhar. Ninguém é profissional do rugby, é um esporte amador, então eles têm que ter a sua profissão e também se empenhar para se reunir e treinar ali no Maconhão, que é um campo conhecido aqui em São José. Eles treinam por ali à noite, que é o horário que dá para eles poderem treinar. Um belo trabalho que o rugby faz há muito tempo, principalmente pelo seu mentor, o Ange Guimerá, tá certo? E olha só, não sai daí, a gente vai para o último intervalo desta tarde. Daqui a pouco tem mais informação para você. A gente vai falar de goalball e vai falar também do basquete, que jogou esse final de semana 2 vezes e com bons resultados. Você vai saber disso já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, falando agora de basquete, porque no último sábado, o São José Basquetebol foi até o ginásio Nilson Nelson, para a alegria do nosso querido Bruno Castilho, lá no Distrito Federal, para encarar o Brasília pela 10ª rodada do retorno do NBB 15. E deu bom para o São José, que venceu pela contagem centenária de 100-94, tendo como grande destaque o Figueiredo com 27 pontos e o Renato Carbonari com 23 pontos. Os dois marcaram exatamente metade dos pontos da equipe do São José nessa partida, hein, Brunão? Eu gosto quando no basquete, eu sinto um pouco de falta que os resultados no basquete não chegam pelo menos no Brasil, não chegam a 100, né? Ou não passam de 100. Acho legal quando passa ou chega a 100. Então, foi um resultado importante para o São José, fora de casa, né? Para um adversário direto ali que está brigando no meio da tabela. É um importantíssimo resultado do São José contra o Brasília.
Quem gosta de basquete gosta de números. E olha só, primeiro quarto, vitória do São José 21-19. Segundo quarto, nova vitória do São José 27-26, levando o jogo para o intervalo 48-45 para o São José. Terceiro quarto, vitória do Brasília 22-18, levando o jogo para o último quarto com vitória da equipe do Brasília por 67-66. Só que aí no último quarto foi uma piracema de pontos, hein? 34-27 a favor do São José, decretando o placar final 100 para o São José, 94 Brasília, jogo movimentado, quase 200 pontos numa partida de NBB, é muita coisa, como o Brunão disse. Lá na NBA, além do nível técnico ser maior, obviamente, que o basquete brasileiro, lá são 4 tempos de 12 minutos, aqui são 4 tempos de 10, lá são 4 tempos de 12, então a chance de você ultrapassar 100 pontos é bem maior. E quando o Brunão falou, foi muito feliz, quando ele disse que gosta que a pontuação chegue a 100 pontos ou ultrapasse, porque realmente o jogo foi bom. Pode ter o outro lado também, né? As defesas podem ter falhado demais também nesse aspecto, mas a gente vai priorizar. Como a gente prioriza o gol no futebol, a gente prioriza também a cesta no basquete. Vamos dar o crédito aqui para as duas equipes que estavam com a mãozinha bastante calibrada. Destaque na partida para o Gemadinha, para a equipe do Brasília, 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Você gostou do Gemadinha? Gemadinha é bom jogador. Que não é gemidinha, né? Não, calma. O Gemadinha de gemada. 26 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Foi o melhor do Brasília, seguido pelo Scheuer, que não é o repórter da TV Globo. Ele, 17 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, double-double para ele. E o Lessa, 16 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. Pelo São José, o Figueiredo, 27 pontos, 3 rebotes e 10 assistências, double-double para ele também. Seguido pelo Renato Carbonari, 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências. E o Pecos, 18 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. Coitado do Luiz, tem que traduzir tudo isso. Eu esqueci de mandar para ele antes. Detalhe é o seguinte... Coitado. Desculpa, Luiz. Na próxima eu mando. E olha só, o São José venceu esse jogo contra o Brasília e o São José ficou lá pelo Distrito Federal. E ontem, o time do técnico Sebastião Figueiredo voltou à quadra, dessa vez para enfrentar o lanterna do NBB, o Cerrado Basquete, no ginásio da ACEB, também na capital federal. E sem dar chances aos candangos, o São José venceu por 96-64, chegando a 13 vitórias em 27 jogos, Brunão. Você falou primeiro do placar, né, da defesa, talvez não ser muito boa. Acho que quando é assim 100-94, os dois fazendo bastante pontos, acho que é mais mérito do ataque, né? Agora, quando um é muito, outro é pouco, como esse resultado aí do São José, lógico que o time do São José é muito mais forte do que o time do Cerrado. Então, por isso, essa diferença de pontos também é muito grande, né? Mas outra vitória importantíssima do São José, não importa se o time está muito lá embaixo ou se está um pouquinho mais próximo, enfim, o que interessa é a vitória. O São José não tem nada a ver com a situação do outro time. O São José tem que ir lá e vencer, e venceu e trouxe mais uma vitória na bagagem. É isso que importa. 96 São José, 64 para a equipe do Cerrado. Destaque do São José, o Figueiredo novamente, 25 pontos, 3 rebotes, 8 assistências, seguido pelo Green terceiro, 23 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, e o Vitor, 12 pontos, 4 rebotes, nenhuma assistência. Próximo jogo do São José Basquetebol, no dia 23 de março, 7h30 da noite, recebendo o Paulistano. Vamos dar uma olhadinha na classificação, como ficou o NBB? Olha só, Franca, imbatível, Flamengo, São Paulo e Minas, esses 4 estariam classificados direto para as quartas de final. Para as oitavas estariam Paulistano, Corinthians, Pinheiros, Bauru, São José, agora na 9ª posição, Unifacisa, Caxias e União Corinthians. Lembrando que aqui, ó, as oitavas, o quinto enfrenta o 12º, o sexto, o 11º e assim sucessivamente, tá certo? O confronto seria aqui, ó, seria entre Bauru e São José novamente. Que coisa, hein? Ia ser um confronto espetacular. Deixa eu dar uma olhadinha no outro lado da tabela, meu caro Matheus, para a gente fechar aqui. Brasília Basquete Cearense, Pato, Rio Claro e o Cerrado Basquete, Lanternão, 25 jogos, apenas 4 vitórias na competição. Tá certo?
Tá aí, informações do basquete para você em destaque aqui dentro do nosso Hora do Esporte, que fala agora do time de goalball de alto rendimento aqui de São José dos Campos, do Instituto Athlon de São José dos Campos. Eles serão os representantes do Brasil no Grande Slam Interclubes de Goalball, que acontece entre os dias 10 e 12 de março na cidade de Vancouver, no Canadá. A delegação joseense, composta por 10 integrantes, sendo 6 atletas, 2 técnicos, 1 assessor de imprensa e o chefe da delegação, o diretor fundador do Instituto Athlon, Kelvin Bacos, embarcam hoje rumo à cidade canadense. O torneio internacional é um dos maiores da modalidade e contará com 8 times masculinos divididos em 2 chaves e vale vaga para o Mundial de Clubes. Os jogos terão transmissão ao vivo através das redes sociais do Vancouver Goal Club. E vamos fazer o seguinte, dá uma olhada aqui, a tabela já está aqui. São José vai jogar no dia 10, no horário de Brasília, 11 da noite, São José e o Texas. Como é que lê isso aqui, Brunão? Texas Rattlesnakes. Rattlesnakes dos Estados Unidos. No dia 11, dia seguinte, São José enfrenta O British Columbia. Que é da onde? Que é do Canadá. Que é do Canadá. Que é uma província do Canadá. Província do Canadá. E às 18 horas, São José pega o Nova Escócia, que Escócia. é uma outra província do Canadá. Muito... Você conheceu tudo lá? Não, essas 2 províncias são. Inclusive, British Columbia é onde fica Vancouver, que lá no Canadá não são estados, são províncias, né? Então... Perfeito. O Brunão dando aula de geografia, aula de história, um espetáculo. Geografia canadense é comigo mesmo. Um espetáculo. Se o São José se classificar, faz as semifinais no próprio dia 11, por volta das 23 horas. Beleza, hein? No próximo, nos dias 23, às 23, voltou. Aí, ó. Por volta das 11 da noite, meia-noite, acontecem as semifinais. Se passar para a final será no domingo, por volta das 4h30 da tarde, horário de Brasília, o goalball representando o Brasil, Brunão. O horário é um pouquinho diferente, porque o Vancouver está muito para cá do mapa, né? Então tem essa diferença de horário. E lá no Canadá, ao contrário daqui, a gente adicionava 1 hora no verão, né? Lá no inverno eles tiram 1 hora do horário normal, então acaba aumentando esse horário aí em relação ao Brasil. Então por isso um pouquinho tarde, mas acho que dá para torcer aí para o pessoal do goalball de São José. Parabéns pela aula, hein, Brunão? Você tá demais, hein? Canadá, cultura canadense é comigo mesmo. Então tá bom. Sorte para a equipe joseense, representada também, e um trabalho fantástico feito pelo Instituto Athlon, pelo Kelvin Bacos, Juliano Souza. Um abraço para vocês, boa viagem para os atletas, o René Quintas, para todos que vão para essa missão lá no Canadá. E tragam medalha, tragam troféu, que vai ser reverenciado aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Brunão, um grande abraço para você, obrigado e até quinta-feira. Até quinta-feira. Fica um abraço também pro pessoal do goalball, meu boa sorte. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até quinta-feira, um abraço. Um abraço. Luizão, aquele abraço, aquele soquinho maroto. Aê, beleza, aquele soquinho que todo mundo gosta. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Agora você fica com o programa de Bem com Você, com a bela, com a estonteante, com a sensacional, a nossa querida Gisele Lopes. Eu volto na quinta, o Brunão também. De minha parte, grande abraço. Até lá, tchau, tchau.